peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas com o melhor atendimento é na Indi Motopeças. Faça-nos uma visita em Caxias do Sul ou acesse o site motoindy.com.br. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão e tubulações Sorella industriais, Calçados, há 40 anos calçando a família. Sapatos, tênis, botas, bolsas, malas e muito mais. Masculino, feminino e infantil na Sorella Calçados. Sempre com lançamentos e promoções. Confira! Na rua Doutor Armando Barbedo, 480, na Zona Sul, bairro Tristeza, em Porto Alegre. 51-3268-8767. Nos siga nas redes sociais. Sorella Calçados, uma empresa a serviço do em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55 999 78 2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Sem tempo para ir ao salão de beleza? O Salão Samar vai até você. Corte, manicure, depilação, selagem, progressiva, escova definitiva e muito mais. Tudo isso no conforto da sua casa. Fone 759-8186-7550. Aceitamos cartões de débito e crédito. Atendimento em Salvador e região, também em toda a Grande São Paulo e litoral. Salão Samar, você é ainda mais bonita. Operando pra você, operando pra você, operando pra você melhorar. Melhorar. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. Vamos que vamos, bom dia pra você. Olha a hora, antes da hora não é hora e depois da hora também não é mais hora. São 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Aí somos a sua companhia de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas até 9h55, né? Nós trazemos pra você muita música, palavra de Deus, mensagem de edificação. São vários quadros aí com cunho de trazer vida e vida em abundância, né? E lembrando que toda segunda-feira nós temos aí o quadro Tema Central com a participação do Ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. E nessa segunda de hoje vamos estar falando sobre um assunto muito importante, gente. Olha, a dica da semana, né? Que é o livro Estabelecendo o Modelo do Monte, que se você não tem ele físico ainda, você pode fazer já o download pela nossa loja virtual editoraventsul.com.br. Bom dia para você que já está aí no Facebook, o programa Vento Sul. Que legal aí a sua companhia, a gente fica muito feliz aí com a sua participação. Você pode interagir, ser mais ativo aí na programação, né? Deixa ali postado o seu comentário a respeito deste assunto. E você que está também no aplicativo Pão de Judá, o melhor aplicativo de autoajuda, isso que eu digo para todos, né? Não tem aplicativo melhor, esse aplicativo Pão de Judá com certeza vai fazer uma mudança, um estrago aí nas trevas aí em sua vida. E você que está na 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal, grande abraço aí para o nosso gerente Vair, né? Essa equipe fantástica aí que nos auxiliam e nos ajudam para colocar aí para a comunidade um áudio de qualidade. E você que está no carro, você dona de casa, que está em casa aí, acordou agora, né? E já sintonizou nessa frequência, fique muito bem à vontade. Você está na sintonia da vida, o programa Vento Sul. E aqui também na produção Anderson Lopes. Bom dia, Anderson, tudo bem? E aí, Marcos, bom dia a todos aí que estão fazendo parte do programa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Todo mundo que está ligado aí pelo Facebook e também pela Rádio Menorá, aplicativo Pão de Judá, pessoal que está acessando aí pelo Facebook do programa Vento Sul também, assim como a Marise Santos, que já deixou seu bom dia, o Michael
Felipe Vieira aqui, bom dia, irmãos. Bom dia, meus irmãos. O Wilson de Souza Figueiró aqui também compartilhando com a gente, falando que o ambiente e a situação espiritual e natural que vivíamos antes de desobedecermos a Deus eram maravilhosos. Agindo assim, agradaremos a Deus e receberemos sua bênção. É isso aí. Antes da desobediência, né, era tudo certinho. A Elisângela Fortes aqui com a gente também, desejando Deus abençoe. A Viviane Bielsa, acho que é assim, né? A Mariana Bielsa, também a Gabriela Astolfo aqui com a gente. O Nandi Dornelles fazendo parte aqui do programa também. Bom dia, Nandi. A Sueli Nepes Calese desejando bom dia. A Viviane Bielsa aqui também de novo, dizendo que a Aline Vandemiati Pamela Misael aqui junto com a gente. O Joel Matheus Rose aqui desejando bom dia também, Marcos. Pessoal que está por enquanto aqui interagindo, né? O pessoal vai interagindo aos poucos aí pelo Facebook e também pelo WhatsApp aqui do programa Vento Sul. 019-983537522, né? Você pode enviar sua pergunta aí, né? Hoje nós teremos a participação do ministro para trazer um descortinamento, um aprofundamento e respostas aí para as suas dúvidas a respeito do modelo do monte. O que é o modelo do monte? Ó, lá em Êxodo capítulo 25, no versículo 40, ali no versículo 9, Deus chama Moisés aí para ter uma reunião aí especial, né? E naquela reunião ali, Deus disse para Moisés, faça tudo segundo o modelo do monte que vou te mostrar, né? Então isso é muito importante aí na nossa caminhada cristã, nós seguir o modelo do monte. E nós vemos aí na sequência, né, o modelo do monte já lá no livro de Mateus, quando Jesus Cristo estava lá no Monte Gólgota, na cruz do Calvário ali, ele estava negando a sua vida da alma para estabelecer a vontade boa, perfeita e agradável que é a vontade de Deus, né? Então, tá aí o modelo do monte, né? Temos que negar a vida da alma e seguir o exemplo de Jesus. Mas, gente, são 9h05, vamos aí para breaks comerciais, aí já na sequência você vai ouvindo os cânticos e o ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, já com a gente em nossos estúdios. O que Deus quer. Você já conhece o livro Senhor, Servo e Conservo? Nos dias de hoje vivemos perturbados, inquietos pela falta de Cristo em nosso interior. Somos servos de condutas e sentimentos malignos, como amargura, ódio e revolta. Tudo isso por apenas um motivo: não praticamos o perdão. Através do livro Senhor, Servo e Conservo, somos levados pelo caminho da purificação do coração. Aprenda a livrar-se do lixo emocional através do exercício do perdão. Adquira já o seu livro pelo site editoraventosul.com.br. Você já conhece o livro Um Ramo Digno da Seiva? Certa vez Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Sob a luz de que o homem é um ramo da videira, o livro Um Ramo Digno da Seiva descortina verdades espirituais capazes de revolucionar o indivíduo e a sociedade. Adquira já o seu pelo site editoraventosul.com.br. Jesus Cristo, quando trilhou a terra,
editoraventosul.com.br. De onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você vai? As respostas para estes e outros questionamentos você encontra no Portal para a Glória. É muito triste nascer, viver e morrer sem descobrir o propósito divino. Você não acha? Desenvolva a sua salvação enquanto há tempo. Aproxime-se do Criador e Ele mudará completamente o rumo de sua vida. Adquira agora o seu livro Portal para a Glória pela loja www.editoraventosul.com.br. O dano da amargura. A Bíblia alerta, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Você tem este cuidado? Hoje você está suprido pela graça de Deus ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu coração? Este livro mostra o dano que a amargura causa em nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer a amargura. Descubra como livrar-se desse mal. Adquira agora o seu livro em editoraventosul.com.br. Todo homem deseja o sucesso financeiro. Para isso, é preciso receber uma iluminação divina. Você quer ter prosperidade ou você quer ser próspero? Descubra o caminho para a prosperidade material e espiritual por meio destas mensagens. Domine o dinheiro e não seja dominado por ele. Seja próspero. Acesse nossa loja editoraventosul.com.br. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei. Bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. Horas e 12 minutos e o programa Ventosul já e com a participação do ministro da palavra, né, irmão Sérgio Roberto Alves, trazendo aí sobre a dica da semana, que é o livro Estabelecendo o Modelo do Monte. Lembrando que você pode fazer um tour aí na nossa loja virtual, editoraventosul.com.br. Vai lá e conhece, né? São muitos materiais de autoajuda que com certeza vão trazer esperança. E não importa a dificuldade que você tem em qualquer área da sua vida. Se você está com problema na área das finanças, nós temos um material fantástico, que é o livro Seja Próspero, e também o CD MP3 com várias mensagens de áudio aí, que com certeza aí vai te trazer esperança nesta área, né? Muitas pessoas também estão com problema na questão de doenças físicas e emocionais. Então nós temos uma série de materiais aí que vai trazer para você aí uma direção profética para que você saia aí desse vale, né? Então, 9 horas e 13 minutos, o programa Ventosul já trazendo para você o quadro Tema Central. Até lá você fique acompanhando esses belíssimos cânticos que trazem aí paz em nossos corações. Aos teus testemunhos, não para o meu próprio proveito. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
interior é o processo que o Criador deseja realizar no íntimo de todos nós. Os sintomas comuns da enfermidade na alma, como o medo, a ira e a depressão, só podem ser curados pela limpeza da alma feita por meio da Palavra de Deus. As mensagens e orações da Cura Interior Série 1 apressarão o processo da cura do seu coração, transformando sua vida, sua mente e suas emoções. Tudo isso em 2 CDs MP3, pela loja editoraventosul.com.br. Muitos sabem que o fim está próximo. Porém, poucos sabem que estamos na iminência do governo milenar de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus em breve voltará para reinar sobre a terra. As mensagens, orações e músicas do CD A Segunda Vinda de Cristo esclarecem, com base nas Escrituras Sagradas, os acontecimentos dos últimos dias da Era da Graça e do grande dia do Senhor. Prepare-se! Acesse agora www.editoraventosul.com.br Batismo. Certa vez, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As mensagens do CD Batismo o ajudarão a desvendar o mistério da recriação espiritual. Uma única e simples decisão mudará sua vida completamente, por toda a eternidade. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br. 9h16 e o programa Vento Sul já está aqui com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que hoje vai trazer no quadro tema central do programa um compartilhar sobre esse assunto da dica da semana, né, que foi o estabelecendo um modelo do monte. Tivemos aí uma série de 3 mensagens do seminário Regando a Semente, em que com certeza aí trouxe para nós assim muita unção, gerando no nosso coração muito temor com relação à prestação de serviço agora nos próximos dias até a vinda de Jesus, né? E o Estabelecendo o Modelo do Monte, inclusive nós temos aí um material que você pode encontrar em nossa loja virtual, editoraventosul.com.br, e esse material que é o livro Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Você pode fazer o seu download ou também adquirir ele material físico, né? Mas é um material que tem que ser lido e relido muitas vezes aí por todos os servos do Senhor, né? Não é um material fechado apenas para a liderança, mas é um material que é aberto para todos aqueles que almejam em seus corações servir ao Senhor com excelência. Já quero desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os participantes aí da rádio e TV Menorá, como também das nossas coligadas aí nesse programa, que é as FMs, né? Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes nesse dia de hoje aqui, o programa seja de muito proveito para todos. Que legal, ministro. A gente já quer aqui agradecer a participação do ministro, né? Nós recebemos muito do Senhor nesses programas onde o Ministério da Palavra traz sempre para a gente aí um renovo espiritual, gerando esperança e uma profunda reflexão sobre a nossa situação. Mas já falando sobre esse assunto da dica da semana, que é o Estabelecendo o Modelo do Monte, eu quero fazer uma abordagem aqui, coligando, né, esses seminários que nós tivemos aí nesses últimos 3 dias aí, e juntamente com algumas mensagens ao vivo, inclusive ontem à noite no culto mundial, o Espírito nos trouxe a experiência de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro, né? E eu observei que o Espírito trouxe aí pelo ministro que foi uma escolha daquela mulher de quebrar o vaso de alabastro. E eu queria já que o ministro trouxesse uma introdução, porque aquela cena, aquele cenário daquela mulher ali quebrando aquilo que ela tinha de valor para beneficiar o reino, já é um modelo do monte, né, ministro? Sim, com certeza. Quando Deus proporciona situações assim para nós, de escolher valorizar o nosso nosso ego, ou valorizar a Cristo, né? Então ali é uma oportunidade que você tem de quebrar o vaso
para seguir o conselho de Jesus. E ela fez isso, né? Veja que Davi também, né, foi citado na mensagem de ontem no culto mundial, que Davi foi provocado numa situação que Deus criou, permitiu, e ele resolveu quebrar o vaso novamente naquele momento e mostrou a pequena força da carne dentro dele em relação à força do espírito. Então isso é um homem quebrado. Quando uma pessoa internamente, diante de situações que se apresentam na nossa vida diária, ele se inclina para Deus, negando completamente seus intentos, suas compulsões, seus desejos, seus sentimentos internos. Ele abre mão de tudo isso para seguir Jesus. Isso é um homem quebrado, isso é uma pessoa quebrada, né? Verdade. Ministro, eu observei assim, durante as mensagens, esses anos todos que a gente acompanha o Ministério da Palavra e também algumas leituras na Bíblia, que o Espírito sempre permite aprovação para que a pessoa venha fazer uma escolha, né? Escolher o modelo do monte ou não. Mas também observei em várias cenas na Bíblia que para eu receber assim a revelação do modelo do monte, o Senhor precisa me separar. Então nós vemos lá em Êxodo 25, né, do versículo 9 especial e o versículo 40, que Deus tira Moisés da planície, né, e leva para o monte, uma separação. Vemos também no livro de Mateus ali que Jesus Cristo tira os discípulos da aldeia e leva separado para também trazer ensino. Vemos assim vários exemplos aqui na palavra de Deus que para Jesus se revelar, para Deus se revelar para um povo, é necessário a separação, ou seja, a consagração, que foi uma das frases que mais me chamou a atenção nas 3 mensagens do seminário. O ministro falou sobre a negligência na consagração. Fala um pouquinho sobre isso, ministro, porque muitos precisam, né, ter esta revelação do modelo do monte, mas ainda há uma resistência de ter uma vida sacra, uma vida separada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca da palavra. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. A gente precisa entender que a consagração é uma operação nossa, em conjunto com a instrução de Deus, o ensino de Cristo, para que a gente fique em condições favoráveis para ser usado pelo Espírito Santo. Porque nós fomos criados para esse propósito. E toda pessoa que não vive nesta condição de estar em condições para Deus usar, ela está fora do propósito na vida. A gente fala muito sobre propósito, né? Sobre modelo do monte, que você citou aí. Na verdade, é uma condição interior onde Deus tem aquela pessoa para fazer o que Ele deseja e quer segundo os seus planos. Isso é uma questão de condição interior que a pessoa precisa alcançar mediante um seguir a instrução espiritual de Cristo. É assim que funcionam essas coisas. Então a vida na igreja se resume nisso. Sim. Aí eu estou aqui para quê? Para crescer em vida. Eu crescendo em vida, eu fico maduro. Eu fico maduro, eu fico um com Cristo. E não vou fazer nenhuma resistência para os intentos de Cristo se estabelecer um por um, mesmo que eu tenha que negar completamente o meu viver. E é assim que funciona aqui na igreja. Quando isso acontecer, Deus poderá me usar para semear ou regar, que é para gerar e cuidar, para levar as pessoas à glorificação. E isso é o plano de Deus. E isso se resume naquilo que Deus quer fazer em toda a humanidade, em cada geração. É lamentável que muitos não querem essas coisas. E veja bem, até o povo de Deus que está na igreja, ele não é um povo assíduo que acompanha
Claro, tem exceções que eu falo isso, mas é mínimo as pessoas que se aplicam, né? É uma porção bem pequena da igreja, das pessoas que se aplicam para chegar nessa condição que Deus exige para usá-los. A maioria vive em busca de coisas dos seus próprios interesses dentro da igreja, que é a paz interior, se livrar de sofrimento, ser curado, receber dinheiro, sei lá o que eles precisam. Mas a verdadeira condição está longe desse comportamento. A pessoa está querendo realmente que Deus possa utilizá-la para os fins e interesses de Cristo. Amém. Ministro, mesmo nessa pandemia, nessa epidemia aí que de uma certa forma tem abalado um pouco a prestação de serviço nas regiões, no que tange aquele presencial do gerar, aquele presencial do cuidar, né? Batismos. Hoje, graças a Deus, está se normalizando, né? Porque as pessoas agora estão aderindo a esse novo formato do virtual. E lá na nossa região, lá de Minas, já aconteceu alguns batismos já, mesmo gerando e cuidando virtualmente, já apareceu alguns batismos. E eu tenho uma pergunta aqui que é dirigida para esses novos que estão nos ouvindo aí em todas as regiões onde existe a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se fala muito sobre o modelo do monte. E a pergunta é esta aqui. No que consiste o modelo do monte? Para que essas pessoas novas possam entender, porque a gente fala bastante sobre o modelo do monte, né? Mas essas pessoas novas, elas não sabem o que consiste o modelo do monte. O modelo do monte é Cristo. Todos os homens da terra têm que ficar semelhante a Ele, ou imagem dele, imagem e semelhança dele. Esse é o modelo do monte. Por que a gente fala figuradamente modelo do monte? Porque foi o modelo que Deus trouxe a Moisés no monte e foi realizado plenamente na nova aliança através da igreja primitiva e dos discípulos e dos apóstolos de Jesus Cristo. Ali nós tivemos a comprovação de que o modelo do monte é uma realidade, porque quando tu vê Pedro, quando tu vê Paulo, Estevão, ali, tendo experiências públicas com Deus, você vê a expressão de Cristo. Quando Paulo viajava, abria igrejas, curava, libertava, trabalhava, pregava, ali tu vê o mesmo trabalho semelhante que Cristo fez quando esteve na terra. Então, nós temos um alvo para atingir, que é chegar a ser imagem e semelhança de Cristo, nosso irmão mais velho, o primogênito, que abriu o caminho para todos nós morarmos eternamente com Deus. Então, o que Deus tem é esse formato. Você nasceu aqui, você está convocado a ser igual a Cristo, tem que chegar lá. O modelo do monte é Cristo. Então tá aí essa belíssima resposta. É você que está se chegando agora, né, no meio da irmandade da comunidade dos filhos de Deus. Esse termo, modelo do monte, nada mais é do que você olhar para Jesus Cristo e se espelhar nele. Tudo que ele fez, e tudo que ele respondeu, tudo que da forma que ele agiu, nós devemos segui-lo, né? E em cima dessa resposta que o ministro nos trouxe aqui, tem uma outra pergunta aqui que ela encaixa bem, né? Aonde fala sobre o trabalho dos discípulos na época de Jesus, ó. Como explicar a incredulidade dos discípulos em edificar a igreja, mesmo estando acompanhado do modelo do monte, que é Jesus Cristo? Por que havia dificuldade e incredulidade, ministro? Veja, assim, ó, as dificuldades que nós tínhamos na igreja primitiva, dos discípulos, dos membros seguirem a Jesus no que ele falava, é a mesma que temos hoje. E até considero que hoje a falha é mais grave hoje na incredulidade, porque Deus não está fora como amostragem, sim dentro do homem como vida e
como capacitação para o homem fazer as coisas, né? Veja que quando Tomé não acreditou que Jesus tinha voltado da sepultura, aquele é o menor pecado que a gente pode classificar hoje. Porque o pecado é você conhecer toda a economia divina e viver alheio ao reino. Isso que é um grande pecado, né? Isso é um grande erro que uma pessoa comete. E eles não têm noção do que tem pela frente para enfrentar se não mudarem a tempo, né? Tem lá pessoas que receberam todas as instruções de Jesus, os dons. Pessoas que têm talentos naturais estão improdutivos para Deus. Estão com vários anos aqui na fé, eles não conseguem vencer a si mesmos. E aí, isso é uma falha grave. Isso é uma falha grave, porque isso depende da minha vontade de me negar, entende? Meus irmãos não vão fazer isso por mim, nem Cristo. Isso cabe a mim. Tomar atitudes, decisões para seguir Jesus e não agradar a mim mesmo. Tá certo. Então muitos pregam que Tomé era incrédulo, quero ver as feridas. Mas depois que viu as feridas, se entregou. E nós já vimos as feridas, tivemos as feridas e não nos entregamos. Tomé foi um incrédulo corajoso, né? E outra, citaram Tomé, mas todos não creram. Sim. Né? Então, se existe uma possibilidade de a pessoa ter uma rendição a Deus, é hoje. Sim. A força do Espírito, a realidade do Espírito está dentro de nós. E se a gente não ter a fé, isso sim é considerado pecado, dureza de coração. Né? Isto sim. Então hoje assim, a gente vê legiões de irmãos na restauração que vivem uma vida assim, mesmo ciente de todas as coisas de Deus, eles vivem como querem, não do jeito que Cristo determina na sua escritura, na sua palavra. E isso não é uma crítica a nenhum dos irmãos, são constatações que o próprio Senhor fez nas Escrituras e está se repetindo agora, e essas coisas tudo faz parte de exortação espiritual para que a gente se acorde a tempo e não venha passar por dificuldades mais à frente. Sim. Né? Porque o cuidado de Deus, do Espírito, da Palavra é para isso, para livrar você das coisas ruins futuras. Né? Sim, verdade. Ministro, aqui uma pergunta que eu recebi aqui, que a pessoa leu o livro, né, Estabelecendo o Modelo do Monte, lá na página 11, foi dito que Deus escolheu Pedro como a sua boca, né? A gente pode nos reportar lá para a Antiga Aliança que Deus também escolheu, né, naquele primeiro momento da monarquia, né, o rei Saul, assim como também na Nova Aliança, né, dentre os discípulos, Deus escolheu ali o irmão Pedro para ser a sua boca. Aí depois nós vimos então que Deus se arrependeu de Saul e trouxe um homem segundo o coração dele, que foi Davi. Isso no início da monarquia, né, desse regime de administração do governo espiritual. E na Nova Aliança... Oi? Que na verdade não era monarquia. Quem fez a monarquia foi os homens. Sim. Deus queria teocracia. Sim. É Deus por meio do homem reinando. Verdade. Mas a pergunta é assim, ministro, ó, que na página 11 foi dito que Deus escolheu Pedro como a sua boca. E depois acabou escolhendo Paulo. Por que houve essa transição de autoridade? Será porque Pedro parou de seguir o modelo do monte? Eu não acredito que ele tenha parado de seguir o modelo do monte. Mas ele teve uma fraqueza num determinado momento, em que a pressão da religião foi tão forte, foi tão violenta, que ele se amedrontou, faltou um pouco de fé, porque Pedro é um excelente servo de Deus, né? Sim. É um homem que é vencedor, a gente já sabe disso.
é um dos 12, é um homem de fé, um homem que experienciou bastante o Senhor, né? E fez coisas grandiosas. Mas houve um momento que na vida de Paulo também houve essas mesmas fraquezas, e a grande dificuldade que Deus enfrentou com Pedro foi a questão da religião. Incrível que pareça, quem teria que ter esse problema era o apóstolo Paulo, que viveu no Sinédrio como fariseu. E esse problema ele teve com o pescador, Pois Pedro. Isso é algo para refletir, porque mostra que a religião pode pegar qualquer um, né? Mas como Pedro tinha um temperamento assim, hiper emocional, ele tinha muito medo das pressões, porque o Tiago, né, era um homem violento, assim, de caráter muito forte, temperamento muito forte, e ele era marcante na liderança, e Pedro realmente sofria com isso, né? Porque ele meio assumiu a igreja de Jerusalém, o Tiago, e deixou Pedro como seu assessor. Mas isso não foi Deus que fez, foi a própria presença forte de Tiago que causou essas coisas. E essa pressão religiosa, de alguma forma, de alguma maneira, acabou enfraquecendo o ministério de Pedro no que tange a pregar para os gentios. E é bom que se frise esse item, essa parte. Então, Deus, olhando para dentro do coração dele e vendo que não tinha uma solução imediata para o problema e que Deus teria que resolver isso com mais prazo, então levantou Paulo, porque Deus sempre tem um cordeiro preparado para substituir Isaac, né? Sim. Então, chamou Paulo e, surpreendentemente, Paulo tornou-se realmente o apóstolo dos gentios, coisa que jamais alguém acreditaria, né? E ele foi lá para o meio dos incircuncisos pregar o evangelho de Deus com grande sucesso. Isso foi algo para manifestar a glória de Deus. Essa questão de Paulo, né, sendo da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, treinado por Gamaliel, todo esse currículo aí Deus coloca ele no meio dos gentios e com certeza quebrou o vaso, né, ministro? Para ver que esse homem não tinha mais resistência ao Espírito Santo. Isso é uma prova, né? Que esse homem realmente conheceu o Senhor profundamente e amou esse Cristo profundamente. Para vencer tudo isso, ele quebrou o vaso. Verdade. Ministro, uma outra pergunta aqui que já em outros programas, se eu não me engano, no Programas Novas do Reino, já houve essa resposta, né? Mas aqui recebemos de novo essa pergunta que fala sobre a questão dos bispos, né? Que na Bíblia ele tem uma hierarquia, né, de administração de prestação de serviços, né? Então lá tem os diáconos, né? Tem os líderes, os presbíteros, aí tem os bispos, enfim. E aí a pergunta é essa: quem são os bispos descritos em Atos 20, versículo 28, e quando eles entram em ação? Está escrito na página 18 do livro, Estabelecendo o Modelo do Monte. Veja que o ministério parou de enfatizar a questão do bispado aí, né? Sim. Eu senti de Deus de esse arrefecimento porque não houve compreensão da parte da igreja a respeito disso. Sim. E senti que talvez venha no momento adequado de volta a ênfase a essa verdade de Deus se utilizar dessas pessoas para fazer o trabalho de forma espiritual e correta. Porque estava havendo assim, um mal entendido a respeito dos bispos. O que é um bispo? É um presbítero. Vou dar um exemplo para você entender melhor e equacionar realmente isso de uma vez por todas. É um presbítero que é colocado numa cidade e Deus flui através dele, ele é consagrado e as ondas do Espírito se propagam para as regiões onde ele está, vai para outras cidades, abrindo outras igrejas, e ele se torna um orientador da região,
um tipo de um pai na região, de uma mãe na região, para assessorar as lideranças que vão assumir as igrejas da região, que por meio do serviço dele a Deus como servo, aconteceu. Deus fez. Deus fez. Então, ele é um conselheiro, ele é um ajudador. Ele não chega lá para dar ordem para o presbítero fazer isso, fazer aquilo. O presbítero tem autonomia na cidade, ele é ungido por Deus como liderança máxima espiritual da cidade. Nem eu chego nas pessoas, assim, nas igrejas, dando ordem. Não faço isso, porque não é da minha incumbência fazer isso. Não foi outorgado a mim fazer essas coisas, né? A administração local é de responsabilidade do presbítero, que foi formado pela semeadura do ministério da palavra e que não deve se afastar disso por causa de Cristo, não por causa de mim. Sim. Né? Então ele se torna um irmão mais velho daqueles que estão ali para ajudar eles nas equações das dificuldades que vão enfrentar com as igrejas locais. Isso é a posição de um bispo. O bispo não manda nos presbíteros. Mas assim, a maturidade, o amor, a ajuda que ele presta, as pessoas vão considerar ele. Entende? Não é uma coisa legalista, instituída com cunho jurídico, de fazer controle sobre as igrejas. Não. Expliquei isso várias vezes, mas não foi assimilado, não foi assimilado. Então, quando eu vejo as pessoas dizer, sou bispo, aquele lá é o bispo, então... tapete vermelho para ele. 1000 ideias, né, surgem nas suas cabeças, que não é nunca a do Senhor, né? Sim. A obra de Deus é feita com amor, irmão. Não é com pancada, com carteiraço. Nem o presbítero na cidade, às vezes ele tem que exortar, mas ele não manda no povo. O povo é de Deus que está ali. Eu não posso chegar lá e querer que o povo me respeite como mantenedor deles. Eu não sou isso deles. Eu sou um servo, irmão deles, mais maduro, que quero ajudar eles a chegar em Cristo. Sim. A autoridade é isso. Né? Aproveitando essa linha de pergunta, ministro, eu queria fazer uma pergunta aqui. E o ministro, nesses 30 anos, 3 décadas aí, com certeza tem muita experiência e tem muito a acrescentar para tirar dúvida das lideranças locais, né? Por que é tão difícil de implantar o modelo do monte no que tange assim, aos 4 exércitos, as 12 tribos? Como é difícil assim, né, a gente conseguir desenvolver um trabalho do modelo do monte através dos irmãos, né, que Deus dirige, usando esse modelo dos 4 exércitos e as 12 tribos? Por que é tão difícil, ministro? É difícil, irmão, porque tu tem que viver para outros, tu tem que gastar tua vida para outros. Tem que amar muito o Senhor para você fazer isso para outros. Sim. Se o teu vínculo afetivo com Cristo não está no ápice, você não faz isso. Você vai pensar em você e nos teus da tua casa. Agora, tu não vai tirar tempo de ti, da tua casa, para entregar para os outros. Né? Os teus filhos estão em casa, querem estar com o pai, querem conversar com o pai, querem falar com o pai, querem isso aí. Tu não vai subtrair esse horário que tu dá para ti, para tua família, para servir outros. Eles não querem fazer isso, porque não estão ainda naquele nível de intimidade afetiva com Deus suficiente para entender que eu tenho que me distribuir, me repartir para tudo de forma equilibrada, que não falte para ninguém. É muito difícil para um homem fazer essa administração da sua fragmentação para atender todas as necessidades que Cristo determinou. Entende? Fica muito difícil para a gente equacionar isso. Outro te entrega demais para o povo e acaba faltando para a família, ou vice-versa.
E eu confesso que esse trabalho eu não sei fazer equacionadamente ainda, perfeitamente. Eu, devido a um temperamento muito absoluto que o Senhor me deu, eu tenho uma tendência, né, a me jogar de cabeça em tudo que eu faço. E aí, quando eu me jogo de cabeça no lado, falta cabeça para o outro, né? Sim. Então, hoje, claro, eu estou um pouco mais amadurecido, então eu consigo melhorar um pouco, mas é difícil isso de equacionar e só uma pessoa que realmente está plenamente no Espírito consegue fazer uma boa administração dessa divisão do tempo, né? Amém. Ministro, tem uma outra pergunta aqui assim, que fala a questão de ser líder, né? Tá na mesma linha aí. Mas diz que na página 29 tem essa frase: ser líder é ser servo de uma visão. Explique, por favor. Essa é a pergunta. Ser líder é ser servo de uma visão. Explique, ministro. Porque o líder, ele não é para ser colocado no topo, para ser adorado. Essa é a ideia que o povo tem da igreja. Quando tem um líder na igreja, todo mundo pensa, tem que se aproximar dele para ganhar a atenção dele, para ser ajudado por ele. Tudo é uma questão egoísta, né? Que acaba gerando uma idolatria. Sim. Então, porque a pessoa me dá atenção, ora por mim, me dá conselhos, conversa comigo. Então, eu faço dela um Deus e em troca disso eu ganho a minha porção. Líder é para ser servo. Líder é para ajudar as pessoas a desenvolver a fé, crescer em vida. Líder é para servir os outros. E para ele nem se preocupa porque Deus, quando flui na sua vida para ele servir outros, ele também está recebendo a graça de Deus. Então ele não se preocupa consigo. Sim. Porque ele sabe que quando se preocupa com os outros é que ele é renovado, é que ele é abençoado por Deus. Então, ele já entendeu essa mecânica divina. Não adianta eu querer me preocupar comigo, porque se eu me preocupar só comigo, eu não vou ter o desfrute de Cristo. Então, se a pessoa que já foi esclarecida por Deus nesse ponto, ela sente um grande prazer em atender Cristo servindo os outros. Sim. Porque aí é que ela vai desfrutar e vai ganhar as coisas de Deus. Porque ele está adequado e agradando a Deus. É uma pessoa de fé. Então, realmente, há uma visão dentro dele, que é o modelo do monte, que é Cristo, que é suas instruções, as suas determinações, suas direções, e que ele se sente muito prazeroso em atender todo o cumprimento dessas intenções divinas, que é a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Sim. Então, ele se lança a fazer essas coisas sem pensar nele, porque ele já percebeu que ele ganha quando dá. Quando dá é que ele ganha. Sim. Então, por que ele vai cuidar dos seus interesses se ele ganha de Deus tudo que é melhor que ele pode fazer por ele? Então, ele além de ser sábio, ele sente prazer nisso, né? Coisa que nós não descobrimos isso na igreja. Hoje todo mundo está cuidando de si mesmo, quase. A maioria. Sim. Uns porque ignoram os desígnios e os preceitos de Deus, outros porque não confiam na providência divina. Falta de fé. Ministro, são 9h48, mas eu tenho aqui uma pergunta, assim, ou uma colocação. Um outro dia eu ouvi um comentário entre duas pessoas, tá? E uma pessoa dizia assim para outra. Eu achei muito interessante aquilo, eu levei para a minha reflexão pessoal e eu queria que o ministro aqui nos ajudasse assim a descortinar talvez a dúvida de muitas pessoas. Uma pessoa um pouco mais nova na fé e a outra pessoa um pouco mais madura na fé. A mais nova perguntou para a mais velha: agora o Ministério da Palavra quer dirigir a minha vida. E a pessoa mais velha dizendo para a mais nova: sim, o Ministério da Palavra é a bússola para a nossa caminhada da fé.
E eu queria perguntar para o ministro agora, em cima daquilo que o ministro trouxe no seminário Regando a Semente. O ministro, o Espírito, trouxe assim para a gente, ó, que se nós não acompanharmos o ministério da palavra, nós vamos ficar sem referencial, desatualizados. Aí o ministro falou, consagração, ouvir e ver o que Deus está falando através do ministério. Se eu não acompanho as mensagens de edificação ao vivo, aí o ministro ainda citou a escola do reino e conectado com o aperfeiçoamento dos santos, aí fica difícil. Fica mesmo. Tá? E eu queria colocar assim, é importante assim a gente entender que agora a nossa vida nada mais é do que a minha vida ministerial, a minha vida família e a subsistência, né, ministro? Onde muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Em hipótese alguma, este ministério da palavra quer mandar na vida de ninguém aqui dentro. Sim. Isso eu não concordo com essa argumentação, porque isso é falta de entendimento das coisas que está sendo falado. Sim. E respeito a opinião de todos, mas eu não concordo. Não sou contra a pessoa, mas sou contra o que ela disse. Sim. Né? Não concordo com o que ela disse. Mas contra ela não tem nada. Sim. A gente está aqui para falar de mandamentos de outra pessoa, que não é a minha. Né? Eu estou aqui para ministrar algo e eu falo por meio do dono das vidas que estão aqui. E o que eu digo para as pessoas aqui, oriento as pessoas aqui pela palavra, é mandamento do dono das pessoas que estão aqui. Sim. Eu não sou dono de ninguém. Não mando em ninguém, graças a Deus. Mas tenho o encargo diante de Deus de transmitir a instrução, os conhecimentos, os princípios do dono de nossas vidas. Isso eu posso fazer com muita propriedade. Estou no meu domicílio, tenho o direito e o respaldo de Deus para fazer. Isso eu posso fazer. Sim. Não é pecado eu falar coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. Eu estou falando do dono. Estou dando o recado do dono. Confere na Bíblia para ver se é ou não é o que eu estou falando. Sim. E aquilo que não está bem claro na Bíblia, dobra o joelho e pergunta para Deus se aquilo é verdade ou não. Eu tenho certeza. Eu estou com as minhas mãos tranquilas, limpas. Né? Essa igreja, graças a Deus, não tem problema de heresia. Né? Pela graça de Deus, não é porque do homem. Sim. Então, não quero mandar, dirigir, coordenar a vida de ninguém. A gente expõe, como Cristo também faz, que nem Cristo, sendo dono, exige que você obedeça. A prova é que tem uma legião de desobedientes e Deus está permitindo. Sim. Então, se nem Deus quer controlar a vida de você, nossa, que dirá eu? Né? Agora, a verdade eu tenho que dizer. Então tá aí respondida nessa pergunta aí, que o ministério ele tem uma função de trazer uma orientação profética. A pessoa aceita se quiser, né, ministro? E vai eu não fazer o que Deus mandou para ver se eu não levo vai levar a choque. Mas, ministro, então são 9 horas e 53 minutos. Aqui eu quero agradecer a participação do ministro. Deixa aí o minuto final aí para as considerações. Fica à vontade. Eu quero desejar a todos que chegam ao pleno conhecimento da verdade para ser servos eternos de Cristo, que todos sejam abençoados. E voltamos aí na próxima semana em nome de Jesus. Amém? Que legal, ministro. Muito obrigado, então. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Gente, você participou aí com o programa Vento Sul, né, no quadro Tema Central, né? E foi muito valoroso aí o compartilhar sobre a dica da semana. Quero agradecer a participação de todos. E não desliga aí, porque já o programa Novas do Reino trazendo aí muita coisa legal aí para sua educação espiritual também. E, Matheus, o que nós temos aí no Facebook? Facebook aqui, Vaso. Tem muita gente aqui conectada aqui com a gente. A Kathleen Brasil, a Marina Domingues, também aqui a Luísa Costa, a Viviane Bielsa, também aqui a Adriana Franco. A Janaína Barbosa Almeida compartilhando aqui também, a Suziane Alcântara, a Lucilane Oliveira, também aqui a Rose e o André
conectados com a gente, a Marlene Costa, também a Neuza Martinelli, a Marta Nunes, a Kátia Costa, a Filó Cardoso, a Margaret Richer, acho que é assim que se pronuncia, também a Larissa Rocha, ligados aqui, Regina Souza, Marcos Mello, ó, tu tá ligado aqui no teu programa? Tá ligadão, é o pessoal lá, né? Pessoal aqui tá Nicolas e Rafaela e mamãe assistindo o papai, é isso aí. Deus abençoe essa família. Também os Celi Baal, a Joel Matheus Rose, a Viviane Bielsa também aqui de novo compartilhando, a Sueli Nepe, Nandi Nordelis também aqui com a gente, a Elisângela Fortes, Wilson de Souza Figueiró, Michael Felipe Vieira e a Marise Santos. É isso aí, obrigado pela participação de todos. Curta, comente e compartilhe, assim você vai estar evangelizando e divulgando a mesa do Senhor. Um abraço a cada um que esteve presente aqui com a gente na programação. Que legal, gente. Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Deus abençoe.